Bom dia, nós somos do canal da Semeadores, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Nós iremos hoje refletir no capítulo de número 17 do livro de Deuteronômio. Nós veremos o castigo da idolatria, nós veremos julgamentos, nós veremos a monarquia. E nós fazemos parte, com esse capítulo 17, do nosso programa de falar e comentar sobre toda a Bíblia, deixando aqui mais um registro para você, estudante apaixonado das Escrituras. Encontre no nosso blog site a parte escrita dessa narrativa e aproveite e faça uma leitura prévia desse capítulo para você poder nos acompanhar. Também entre e conheça a nossa loja virtual osemeadores.com.br. Continuando com o julgamento das condições da aliança, as condições da aliança é o terceiro discurso de Moisés no livro de Deuteronômio. São 4 discursos no livro de Moisés, no livro de Deuteronômio. E vai do capítulo 15, aliás, são 15 capítulos, vai do capítulo 12 ao 26. E nós estamos aqui justamente no capítulo 17. Estamos vendo em cada capítulo desses 15 capítulos que nós estamos vendo, dessa terceira parte, nesse terceiro discurso, algum aspecto que Moisés queria enfatizar aquela segunda geração, preparando eles para a ocupação da terra prometida. E também ele estava instruindo o seu substituto Josué. Nesse presente capítulo, no 17, veremos o castigo da idolatria, versos 1 ao 7, o julgamento dos casos difíceis, verso 8 ao 13, a eleição dos deveres de um rei, caso o povo optasse pela monarquia, versos 14 ao 20. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, no qual se exigia um sacrifício perfeito, sem defeito, simbolizava a vinda do Salvador perfeito, sem mancha ou defeito, e seu sacrifício eficaz. A aliança feita entre Deus e o povo, e ela não poderia ser transgredida sem consequências para a parte de Israel, pois Deus jamais a transgrediria. Se houvesse alguém com um coração assim maligno e desviado do Senhor, deveria ser punido, e para isso deveria haver 2 ou 3 testemunhas. O apóstolo Paulo e o escritor de Hebreus também fazem uso dessa passagem. Paulo, talvez o escritor de Hebreus, quem sabe, também faz uso dessa passagem de Deuteronômio 17, 6, conforme se vê nesses versículos. 2 Coríntios 13, 1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda a questão será decidida. Timóteo 5, 19. 1 Timóteo. Não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Hebreus 10, 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quanto aos casos difíceis, existiam tribunais diferentes para tratar dos casos mais complexos. Êxodo 18, de 21 a 26. Naturalmente, existiam sacerdotes e outros juízes para julgar, mas não há informações sobre os parâmetros para o envio de um caso a esse ou aquele tribunal. O fato é que eles deveriam julgar debaixo do temor de Deus, em amor à verdade, exercendo o juízo e executando a justiça. Todos estariam obrigados a aceitarem esses julgamentos, e os que rejeitavam estariam sujeitos à morte. Verso 12. A seguir, começam orientações específicas relacionadas à instituição de um reinado em Israel. Era como se já isso fosse assunto em Israel. E veremos que ganhará corpo, e assim como outras nações, Israel também teria o seu próprio rei. Gênesis 49, 10. Moisés orienta aquela geração e os instrui, dizendo detalhes de como seria isso. O antigo Israel era uma monarquia constitucional e Deus era o autor da Constituição. A lei de Deus, inclusive este livro com os discursos de Moisés, o Deuteronômio, deveria ser colocada pelos sacerdotes ao lado da arca,
capítulo 31, verso 26. E usada por eles para a instrução pública, 31, 11. O rei deveria fazer uma cópia da mesma, lê-la e segui-la. A recomendação para o novo rei era não multiplicar para si cavalos, nem fazer voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, nem multiplicar para si mulheres, nem prata nem ouro deveria multiplicar muito para si. Assim vemos que a tentação do rei estava, de acordo com essas características, no sexo, nas riquezas, na fama, no orgulho, no status e na posição social, que poderia tomar o lugar de Deus, fazendo com que se esquecesse das leis de Deus e se tornasse orgulhoso e vaidoso, a ponto de desprezar o próprio povo de Deus. Ainda a advertência ao novo rei era para ler e meditar e estudar a lei todos os dias. Isso nos lembra de Josué, quando Deus disse para ele ler e meditar na lei também todos os dias, para que tudo fosse bem com ele e não se desviasse do Senhor. Por que deveriam ler e meditar todos os dias na lei de Deus? Para que aprendessem a temer ao Senhor seu Deus, para que guardassem todas as palavras da lei e dos estatutos, para que pudessem cumprir, para que o coração deles não se levantasse sobre os seus irmãos, para que eles não se apartassem do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, e, finalmente, para que se prolongassem os seus dias no seu reino. Então nós vimos aqui o capítulo 17. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 18, onde veremos diversas orientações e a promessa da vinda do Messias, anunciado lá em Deuteronômio 18. Então concluímos o capítulo 17, agradecemos a sua presença, a sua paciência. Continue conosco, dá um joinha em nosso vídeo, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, veja a nossa loja virtual, os semeadores, entre em nosso blog site, faça suas sugestões, suas críticas. Estamos aqui todos os dias produzindo a palavra do Senhor. Como dizemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia para você, querido, na presença de Deus.